Olá, meus queridos amigos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney para mais uma aula, né? Antes de mais nada, quero cumprimentá-los e agradecê-los pela confiança no nosso trabalho, cumprimentar a equipe que me ajuda muito, cumprimentar o Tiago que está aqui comigo. Não se esqueçam, meus amigos, né? Quando você estiver acessando o Google Classroom lá, realize aquelas atividades obrigatórias, porque elas marcam a tua presença, né? E você pode ter nota também, né? Se tiver alguma dúvida, converse com o professor, manda um chat, alguma coisa, um e-mail que ele vai te ajudar, certo? Professor, se você não tiver, por algum motivo, acesso ao Google Classroom, né? Vá até a escola lá, eles vão te oferecer um material, certo? Não se esqueça, não deixe de devolver o material. Se você levou para casa, responda e devolva, você ganha presença e nota, certo? Vamos para a aula de hoje. O que nós veremos? O que nós veremos na aula de hoje? Ler, analisar parte de uma entrevista, um gênero entrevista, certo? Entender os recursos linguísticos que permeiam esse gênero, certo? Identificar as marcas que evidenciam os interlocutores, certo? Se nós temos uma entrevista, interlocutores existirão. Identificar a finalidade do texto, para que ele serve. Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação. A pontuação na entrevista é muito importante, certo? Vamos começar com uma entrevista desta moça, né, chamada Malala, né, uma paquistanesa, ela é uma ativista em prol das mulheres, é muito legal o que ela faz, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, em 2014, 2015, não me recordo, mas ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser essa ativista, certo? E ela respondeu uma entrevista, né, para a ONU News, uma agência, acho que uma agência da ONU, né? Malala, vírgula, muito obrigada por falar com a ONU News e parabéns pela nomeação. Mensageira da Paz da ONU é um título que impressiona. Como você se vê neste papel, certo? Olha só, então, aqui está a primeira pergunta, né? Então, a entrevista tem isso, né? Perguntas e respostas. Ó, ela respondeu, estou honrada com a nomeação e para mim significa mais responsabilidade com algo que eu já tinha, que é parte da defesa da educação para as meninas. Aumentar a conscientização, pedir aos líderes mundiais para investirem mais em educação e vou continuar fazendo isso, mas como mensageira da paz da ONU, terei ainda mais força e vou me manter mais forte, além de ter uma plataforma maior para espalhar a minha mensagem. Olha só como ela ganha mais, visão, ela ganha mais, tem mais influência nesse aspecto. Então ela vai ter, o poder de persuasão dela vai ser bem maior, certo? Ela vai usar isso em favor das mulheres. Olha que legal, acho muito legal isso, ela não está usando em favor dela, mas está usando em favor dos outros. Vamos lá para a atividade 1, meus amigos. Leia o trecho aqui e responda as questões. Malala, vírgula, muito obrigada por falar com a ONU News, certo? E parabéns pela nomeação. Mensageira da Paz da ONU é um título que impressiona. Como você se vê neste papel? 1. No gênero entrevista aparecem recursos específicos separados por vírgula. Lembra-se que nós falamos, pessoal, que a pontuação é muito importante na entrevista. Então, começamos já a entender aqui, ó. Tais qual, professor, isso aqui está errado. Cuidado com essa expressão, ela é pouco usada, mas ela está correta. Funciona aqui, ó. Tais, este tais remete ao que ficou para trás no plural e o qual remete ao que está para frente no singular. Se estivessem os dois no plural, usaríamos tais quais. Se estivesse os dois no singular, usaríamos tal qual. É muito importante isso, tá? Tais qual, usado no substantivo Malala, qual a função sintática desse uso, meus amigos? E 2. O que é possível perceber com a resposta da questão anterior? Certo? Respondemos aqui, complementamos aqui. Então, quero que vocês me respondam, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
E aí, amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, respondemos a primeira. Então, ó, muito comum na entrevista, o vocativo, meus amigos, o vocativo, a função sintática aqui, ó, é um recurso muito usado no gênero entrevista. Por quê? Para chamar alguém para conversa, eu chamo, por exemplo, assim, fulano, você fez isso, mais aquilo. O exemplo nosso, Malala, você isso, mais aquilo, eu te chamo para conversa. Então, por isso que a pontuação na entrevista é muito importante. É um recurso muito usado nesse gênero. Para tanto e outros, sempre usado entre vírgulas, meus amigos. Vocativa sempre entre vírgulas, certo? Não se esqueçam disso. Então, entendemos esta primeira questão, vamos para a segunda. Ó, uma interlocução, ou seja, na entrevista nós temos duas pessoas ou mais. Nunca teremos uma única pessoa, óbvio, né? Pessoas presentes. A pessoa que faz a pergunta se dirige diretamente ao entrevistado ou à entrevistada, invocando o nome. Por isso, Malala. Por isso dizemos que o vocativo é uma invocação, eu chamo para a conversa, eu chamo aquela pessoa para a conversa, certo? Pontuação é muito importante. Certo? Ó, vamos para o nosso primeiro quiz. Ainda neste excerto, Malala, muito obrigada por falar com a ONU News. E parabéns pela nomeação. Mensageira da Paz, da ONU, é um título que impressiona. Como você se vê neste papel? Percebe-se que a pessoa que agradece é A, uma mulher, B, um homem, C, uma organização e D, um jornal. Então eu quero que vocês me respondam esta questão, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Daí, conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, pelo excerto aqui, né, nós temos ali, ó, temos o vocativo, Malala, vírgula, muito obrigada por falar com a ONU News. Eu destaquei para vocês. Reparem, pessoal, nesta entrevista aparece o nome da ONU News, quem está perguntando a ONU News. E quem que é o entrevistado, né, o gênero ali? Como que a gente conseguir responder? Aqui temos dicas, o texto nos aponta, ó, muito obrigada. Então, é uma mulher. Os homens dizem obrigado e as mulheres dizem obrigado, então eu identifiquei que o gênero é uma mulher. Olha só, duas mulheres conversando, que legal. Por que isso? Ó? Quando alguém fala para vocês algo, você, né, ou você faz algum favor para alguém e alguém te diz muito obrigado se for homem, muito obrigado se for mulher. Porque eu fiquei em obrigação com aquela pessoa, estou em obrigação com você. Então lembre-se desse gênero, é muito importante trabalhar com substantivos e com os gêneros corretos, ok? Vamos lá, continuando a nossa entrevista, né? Falando sobre educação, aqui a pergunta do ONU News, você mencionou que precisa estudar como todo mundo, certo? Quais são os seus próximos passos em relação à sua própria educação, certo? Daí ela responde, né? No nível universitário, eu quero estudar filosofia, política e economia.
Já me candidatei para algumas universidades, mas tudo depende das minhas notas finais, que saem em agosto. Estou trabalhando duro para isso. Depois, vírgula, não sei que tipo de carreira eu quero ter. Uma coisa que eu tenho certeza é de que meu foco continuará sendo o direito das meninas à educação. Por meio do Fundo Malala, vou continuar inspirando e incentivando mais garotas a falarem sobre o assunto, tentando ampliar as vozes dessas jovens. Olha só que legal. Ela criou um fundo como ativista, para fazer exatamente isso. Que legal esse trabalho, não? Vamos para a nossa atividade. Ó, uma coisa que eu tenho certeza é de que meu foco continuará sendo o direito das meninas à educação. Reparem, meus amigos, aqui nós temos traços. Na entrevista é muito comum a informalidade, certo? É mais informal. E também a oralidade, respostas e perguntas, um ambiente mais descontraído, mais tranquilo para se conversar, certo? Então, estas marcas aparecem aqui no texto, sim. Então, eu quero que vocês identifiquem comigo, ó, como demonstração de informalidade e oralidade, eu digo informalidade, há uma marca característica dela aqui, ó. Eu quero que vocês encontrem e depois a gente volta para corrigir, ok?
E aí, amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, ó, marca de oralidade. Reparem aqui, ó, uma coisa que eu tenho certeza é... Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui, ó. Quem tem certeza de algo, certo? Reparem que na informalidade nós fazemos esse uso, mas porque na informalidade, na oralidade, é muito comum a gente falar, vamos falando de forma corrida, correndo, certo? Só que no texto nós temos que ter cuidado. Por quê? Olha só, aqui. Eu tenho certeza. Façam perguntas para o verbo. Eu tenho certeza. Tenho certeza de quê? De uma coisa. Então, este que, lembre-se do pronome relativo, ele resgata o que ficou para trás, ele faz uma função do termo antecedente com o termo consequente. Então, uma coisa. Que coisa? Lembre-se, eu falei a vocês também, que o pronome relativo é como se ele escrevesse os vocábulos novamente. Certo? O pronome relativo, quando ele está do lado de um substantivo. Ele é como se ele escrevesse o substantivo novamente, certo? Então, que, uma coisa, eu tenho certeza de, este de certeza, quem tem certeza de. O de viria aqui para frente, certo? Mas ele está lá. Isso é uma característica da informalidade da oralidade. Então, vamos corrigir? O pronome relativo que sucede o vocábulo coisa, certo? Faz uma ligação e também tem função. O que tem acontecido, meus amigos? Nós, na oralidade, né? Mas temos que tomar cuidado com o texto. Na oralidade, nós falamos e estamos eliminando, estamos esquecendo dessa função sintática. O que, além de ele fazer a ligação, ele tem uma função e essa função tem que ser cumprida. Por quê? Se ele tem a função, ele vai pedir que o de apareça na frente do pronome relativo, certo? Então, ele tem essa função. Há uma tendência generalizada de se retirar essa função aqui. Né? A preposição de ou da qual, colocada após o vocábulo certeza, deveria estar antes. Ficando assim, uma coisa da qual eu tenho certeza é que, ou uma coisa de que eu tenho certeza é que. As duas formas estão corretas. Só que eu preciso, no texto, colocar o de lá na frente. Quem tem certeza de. Certo? Uma coisa de que eu tenho certeza. Isso é uma característica da oralidade, ok? Atividade 3 agora. No nível universitário, a Malala respondendo, eu quero estudar filosofia, política e economia. 1. A mídia reprodutora apresentou um discurso com o qual característica. 2. Neste tipo de discurso, qual a pontuação é mais característica? Lembra que nós falamos da pontuação? Então, no gênero entrevista, ela é muito usada. Eu quero que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Ok, meus amigos, vamos lá? Então, vamos responder a primeira pergunta aqui, ó. O uso do discurso direto, porque aparece a fala fidedigna do autor, exatamente. Na entrevista, meus amigos, a fala do entrevistado vai aparecer ipsis literis ali. Isso é fundamental para a entrevista, né? Porque não pode se parafrasear, tem que reproduzir o que foi dito pelo entrevistado. Ok? Vamos para a segunda. Nesse tipo de discurso, qual a pontuação é mais característica? Nós temos sinais de pontuação ali, né? Então, no gênero entrevista, ó, os sinais de pontuação são importantes para marcar os tipos de discurso presentes no texto. Marcações de discurso direto geralmente são feitas com travessão, aspas e 2 pontos. Eu estou falando de um outro gênero, certo? Especificamente falando de entrevista, não é comum aparecer isso, não é. Porque na entrevista é comum aparecer o entrevistador e o entrevistado. Ele só o nome ali. Porque é um ambiente mais descontrolado, um ambiente mais livre, certo? Mais tranquilo de se conversar. Por isso que não existem esses elementos. Agora, se eu for reproduzir no meu texto, daí eu tenho que usar aspas. Se for uma narração, eu coloco travessão, certo? 2 pontos. Então, a gente usa muitos esses elementos. Na entrevista não aparece, ó. Contudo, a entrevista de jornais e revistas é comum que não haja essa pontuação, pois a marcação aparece apenas com o nome do entrevistado e do entrevistador, antes da fala, certo? É tão liberal, meus amigos, na entrevista que se o entrevistado dá um riso, aparece entre parênteses escrito risos, legal, no final do trecho onde ele fala. Legal isso, não? Vamos lá para o discurso direto. Nós entendemos o discurso direto ali, vamos esmiuçar, aprofundar o que a gente quer dizer. A fala do interlocutor é transcrita de forma ipsis literis, acabei de falar. Quando está marcada por aspas, certo? O discurso direto é isso, meus amigos. Eu tenho que reproduzir o que foi dito exatamente, certo? Então, aspas, eu estou reproduzindo a fala de alguém? Aspas. Né? Há uso de verbos chamados dissende, ou os verbos de elocução, que nós chamamos. Se você está reproduzindo, por exemplo, numa narração, é muito comum na literatura vocês pegarem assim, ó, entre aspas, a fala do personagem e depois, disse ele. Indagou ele, indagou ela, certo? É muito comum. Esses verbos são chamados de verbos dissende. Disse ele, indagou ela, ok? Então, o objetivo desse tipo de discurso é apresentar autenticidade e espontaneidade. Desse modo, o interlocutor que pergunta na entrevista se distancia do discurso e não se responsabiliza pelo que é dito, porque a fala é do outro, é só reproduzir com todas as letras, certo? Ok? Faz-se uso de travessão, 2 pontos e aspas. Por quê? Né? Na narração, travessão é muito comum para dizer, né, o personagem. Se eu vou, no meu texto, reproduzir a fala de alguém, aspas, ok? Não se esqueçam disso. Discurso indireto agora. Se nós temos o discurso direto, como que é o discurso indireto? O discurso indireto, o interlocutor fala no lugar de outrem. Então, eu vou falar no lugar de outra pessoa. Aqui é a estrutura um pouquinho diferente. Ó, parafraseando as suas palavras. Então, eu vou pegar a fala de alguém e vou falar com as minhas palavras o que o outro disse. Aqui não há aspas. O discurso está sempre em terceira pessoa, né? Não há utilização do travessão e outros sinais de pontuação. Uma vez que, na maioria das vezes, as orações são subordinadas, verbo mais que. Como que é essa oração subordinada, verbo mais que? Eu começo assim, se eu vou falar a fala de outro, né, por exemplo, a Malala disse que, olha aí, apareceu no verbo mais que, a Malala disse que ela vai fazer uma faculdade, economia, política, enfim, olha, eu estou reproduzindo a fala dela, então verbo mais que, ok? Há um terceiro tipo de discurso que você estudará mais para frente, é o chamado discurso indireto livre, tá? Não, e temos este quiz, vamos responder. No gênero entrevista, há uma liberdade no que diz respeito à norma padrão da língua, é um ambiente mais livre, certo? Ou seja, pode-se usar coloquialismos. Lembram daquela da prática, na informalidade que nós vimos lá? Que acontece na prática, a gente exclui a função do que, isso é uma espécie de linguagem mais informal. Por que isso é possível? Ó, A, por haver um ambiente mais descontraído e subjetivo, podendo haver gestos, interrupção e retomada de pensamentos. B, por haver um ambiente completamente controlado, mais descontraído, ó, completamente descontrolado, mais descontraído com gestos, interrupção e retomada de pensamentos. Cuidado aqui. C, por haver liberdade e regras a seguir. C, D, por haver falas escritas misturadas. Então, peço que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Meus amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, ó, para o gênio entrevista, há uma liberdade maior no que diz respeito à norma padrão da língua, sim. Né? Mesmo sendo escrita, professor, mesmo a entrevista sendo escrita. Lembre-se que a entrevista pode ser apresentada na TV ou ela pode ser escrita. É o caso da Malala aqui, certo? Então, se eu posso usar coloquialismo, por que isso é possível? Por haver um ambiente mais descontraído e subjetivo, podendo haver gestos, interrupção e retomada de pensamentos. Lembre-se, posso parar, pensar, até existe aqueles elementos mostrando que houve risos entre parênteses. Legal, é um aspecto mais livre, certo? E, cuidado, coloquei aqui completamente controlado, não é, tá? Entrevista, continuando, a ONU News pergunta, alguma mensagem final para a Malala? O que você pode dizer, uma mensagem final para a gente? A Malala responde, acredite em si mesmo, mantenha-se confiante, com esperança em relação ao futuro. Coisas ruins vão acontecer, mas se estivermos unidos, seremos mais fortes. Podemos fazer o mundo melhor e podemos contribuir para a mudança, então vamos nos manter positivos e com esperança. Então olha só que recado legal que ela passou para mim. E repare que ela tem essa questão altruísta, muito legal isso, né? Vamos para a atividade 4. Com a entrevista é possível criar muitos tipos de conteúdos. Nesse escopo, ela é muito usada por jornais, revistas, programas de TV, rádios, sites, dentre outros, certo? Portanto, qual a finalidade desse gênero textual? Para a sociedade. Olha só que ele é muito importante para a sociedade, ele tem uma função. Então, tentem imaginar, respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
E aí, amigos, vamos lá? Então, ó, qual que é a finalidade desse gênero para a sociedade, meus amigos? Vamos ver. Ela tem a entrevista, o gênero, ele, né? Tem um papel fundamental na difusão e na construção do conhecimento social. Por que a entrevista é muito importante? Saber o que as pessoas pensam, isso constrói um conhecimento, saber dos agentes, dos ativistas ali, por exemplo, a Malala. Então, olha como é interessante um aspecto social, como a entrevista ajuda, né? Você, de repente, fazer uma entrevista com alguém famoso, alguém que tem um conhecimento muito grande sobre um tema, ó, determinando, assim, o compartilhamento de ações, pensamentos, decisões de pessoas influentes, célebres, ou compassivas, assim como a Malala, né, que pensa no próximo, enfim, então, e pessoas célebres, aquelas que são mais conhecidas, pessoas influentes, aquelas com as quais, né, nós trabalhamos, com as quais as opiniões são muito mais, digamos, persuasivas para a sociedade como um todo. A mídia, de um modo geral, é formadora da opinião. Seu conteúdo deve ser fidedigno e responsável por educar e informar a população corretamente. Então, olha só, a entrevista tem que ser responsável, as fontes têm que ser fidedignas, certo? Então, olha a importância para a sociedade. Então, porque ela vai formar opiniões. Resumindo a aula de hoje, o que nós vimos? Analisamos parte de uma entrevista, a entrevista toda nós não vimos, né? Entendemos os recursos linguísticos que permeiam o gênero ali. Conhecemos o discurso direto e indireto. Lembre-se que temos o discurso indireto livre ainda, mas esse é isso daí é um tópico para outra aula. Percebemos as marcas linguísticas próprias da entrevista, vimos a finalidade do texto. E aqui, meus amigos, sugestão de leitura, vocês podem ler o livro da Malala, e aqui neste site está a entrevista completa que nós vimos hoje, certo? Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado, até a próxima.